Vamos continuar aqui simples, pô. As mentiras protestantes, porque 1 Timóteo 3,15, a igreja ela é coluna sustentável da verdade. 1 Coríntios 2,28 constitui primeiramente os apóstolos. Efésios 3,10, a multiforme da sabedoria será conhecida pela igreja. As apóstolos 2,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Efésios 2,20, edificados o sofrimento dos apóstolos. E profeta, tendo por pé de anjo, o próprio Cristo. Mateus 16,18, sobre ti, Pedro, edificando a igreja. Mateus 28,20, o Espírito Santo assiste a igreja. E Atos dos Apóstolos, 20, 28. Olha só. Cuidai de vós mesmo, de todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Aqui vemos que o Espírito Santo constituiu bispo. Por quê? Para não ter essas divisões loucas que esse protestante quer falar que a igreja católica tem. A renovação carismática, João, ela não é um fundamento de homens, ela não é divisão. Ela não é contra o magistério, ela não é contra o papado, ela não é contra a igreja. São carismas que surgiu dentro da igreja. Visão do Espírito Santo. Simples entender isso. 29. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de preferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebater a posse os discípulos. Então, se não é a doutrina que vem do fundamento, a integridade da coluna sustentável da verdade é errante, meu querido. Olha só, aqui vamos pegar aqui a visão dos discípulos do Lucas Bozzoli, é a visão deles, interpretação deles, olha só. O que eu gostei é que, eu acho que provavelmente foram os dois que sugeriram a proposição ali, de que a igreja ficou 1000 anos abandonada, alguma coisa assim. Eu gostei que foi um pouco mais modesto da parte dos católicos. Mateus 16,18, a profecia é qual? As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Então, em 1500 anos, as portas do inferno prevaleceram contra a igreja? Cadê o Espírito Santo, Mateus 28,20? Cadê os sucessores que os apóstolos constituíram o bispo, deixaram ali os sucessores dos apóstolos, que é guiado pelo Espírito Santo? Então, essa visão louca protestante, xalalalala, blá, 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 são visão humana. Como Satanás vai ficar mais de 1500 anos na igreja? O Espírito Santo, então, está dormindo? O Espírito Santo, a profecia de Cristo é totalmente em vão? Só resolveu essa questão quando Deus usou o saudoso Lutero. Aí trouxe a origem do cristianismo. Realmente será mesmo? O Espírito Santo errou na sua profecia. Mateus 16,18, o próprio Cristo errou na sua profecia. Em João 21, 15, 17, Cristo errou na sua profecia, dando ao pastoreio a São Pedro, rogando Lucas 22, 30, 31 por São Pedro para não desfalecer dentro do seu irmão. E Atos Apóstolos 2, 10 Espírito Santo. Então esse Espírito Santo ali só barela, então? Agora o Espírito Santo ali desce ali na Reforma Protestante. Realmente é o Espírito Santo mesmo. Se fosse o Espírito Santo, não tinha centenas de igrejas. Era só uma igreja. Não ia ter a Universal, não ia ter a Assembleia, não ia ter a Triangular, não ia ter a blá 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 blá, A, B, C, D, E. Tem igreja do A a Z. Seria o Espírito Santo totalmente desentoante? A profecia de Cristo é uma farsa? Escritura? Mateus 16,18? João, pelo amor de Deus, cara. É um esgoto, é um cocô, cara, o que vocês falam. Tanto os seus mestres aí, Lucas Bozzoli, é totalmente mentirosos. Geralmente eles falam 1500 anos. Não, vocês são usados sim pelo Espírito. 2 Coríntios 11,4. Pelo outro Espírito, que não é o Espírito ali que desceu em Atos Apóstolos 2. A quem foi confiado a igreja. Irão surgir pessoas, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 11, 12, você vê quem São Paulo está refutando, está combatendo os falsos apóstolos, os falsos profetas.
Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. E as pessoas vão aceitar. Vocês estão pregando outro Jesus diferente por inspiração de outro Espírito. Que não é o Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2 ali. Em Gálatas 7, não há dois evangelhos. Se não há dois evangelhos, porque tem mais de 40 mil denominações. Cada um proclama um evangelho. É esse princípio que vocês querem se vangloria. Ah, não, mas a renovação carismática não é fundamento de homens, não é o fundamento de outra igreja que é contra. Oh, pelo amor de Deus, cara. Pelo menos eles estão mais pé no chão dessa vez, né? E é claro, né, o erro da proposição ali, né, é considerar que a Igreja Católica Romana é a Igreja de Jesus Cristo, né? Então a corrupção que aconteceu em Roma, eles acreditam. Então é a sua igreja, católicos. Saia da igreja católica, porque a igreja católica não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja ali que o Lucas Manzoli congrega. Ou João, ou esses hereges aí que não... Então, tá bom. A verdadeira igreja que Cristo fundou é a igreja protestante. Certo. Uma vez uma protestante perguntou para mim, servo Roberto, você precisa se converter. Você precisa ir para a igreja e tal. Mas eu falei, tá bom, irmão, eu vou para a igreja, mas qual delas? Você vai na Universal, tem uma pregação, tem um fundamento, tem um fundador. Você vai na Triangular, tem outro fundador. Você vai na Adventista, tem outro fundador. Você vai na Mundial, tem outro fundador. Qual delas é a verdadeira igreja de Cristo? É uma espantalha, é visão diabólica, cara. Mas vamos ver aqui a visão desse cara aqui. Aluno do Banzoli. O que aconteceu com a corrupção da igreja de Cristo. Outra coisa que basicamente ele introduz ali, né, é que... Olha só, para eles a igreja de Cristo, a igreja romana, se corrompeu. Olha só, Mateus 16, se a igreja de Cristo se corrompeu, olha só, Mateus 16, 18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra ficarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. É só, a igreja de Cristo ela se corrompeu. A própria Escritura está falando que Cristo falando, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Você tem noção como essa igreja vai se corromper? Pessoas que se corrompem, como Martinho Lutero, que se corrompeu e foi fundar a sua igreja. Tanto que tem mais de 60 mil denominações, graças ao fundador Lutero. Quem se corrompe é homens que não suportam a sã doutrina da salvação. Como vocês não suportam a igreja católica. Porque a igreja católica ela é a única fundada, instituída pela cabeça. Na verdade, a cabeça é Cristo. É só... Porque a revelação não vem de homem. Mateus 16, 16, ó, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A revelação foi dada a São Pedro, meu querido. A São Pedro. Não está aqui, sobre ti, Lutero. Em 1517, eu vou fundar a minha igreja sobre o seu fundamento. Não, cara. Então, como pode a igreja se corromper que Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste ela? Quem se corrompe aqui, ó, só você pegar aqui, João deixa bem claro, ó. Por isso que nós católicos temos que conhecer a Bíblia, a sola Escritura. Você pega em João, ó, 1 João. João 2, é só que interessante, ó. 2, 18. Ó. Filhinho, essa é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muito anticristo. Ó. Por isso conhecemos que é a última hora. Quem são esses anticristo? Muito anticristos, ó. 19. Eles saíram dentre nós. Olha só. Então, essas pessoas aqui que vão se vangloriar, não, eu sou apologeta, fulano, ciclano, a igreja se corrompeu, são pessoas que saíram dentro da igreja. Lutero. Olha só, eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse sido nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que, você conhece que nem todos são do nosso. Segundo Timóteo,
Olha só que interessante, cara. 4:13. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pela própria paixões e preferir escutar a novidade, juntarão um mestre para si, ó. Ó. Quem são esses mestres? São esses cabeça de bagre aí. Mestre que não suportaram a sã doutrina da verdade. Olha só que interessante. A Bíblia fala de vocês. Então, o que você está vendo aí são falsos mestres, cara. Vocês estão escutando falsos mestres e deixando de escutar a igreja. A epistemologia protestante não é consistente, mas ele não entrou no assunto, né? Que é falso mestre. E esse... Banzoli, falso mestre. Varisvan, falso mestre. Isso aqui eu não sei o nome dele. Vamos ver o nome dele aqui. Não tem nada contra eles, cara. Tem que ser desmascarado, pô. João, falso mestre. Lucas, etc. Tiago Dutra, falso mestre. Rodrigo Mocelin, falso mestre. Porque são pessoas que não suportaram a sã doutrina da salvação. Qual doutrina? Que vem do fundamento dos apóstolos. A obediência ao magistério, guiado pelo verdadeiro Espírito Santo. Esse argumento num vídeo meu ao padre Paulo Ricardo, porque tem um vídeo muito conhecido dele no canal dele que ele fala isso. Você refutou o padre Paulo Ricardo. Você é o cara. Você tá entendendo? Os caras refutam todo mundo, cara. Ninguém consegue refutar Lucas Banzoli, ninguém consegue refutar João, ninguém consegue refutar Marisvan, ninguém consegue refutar Lucas Banzoli, ninguém consegue refutar esses caras, pô. E Elson. Ninguém consegue refutar Lucas ou Tiago Dutra, ninguém consegue refutar Rodrigo Silva, ninguém consegue refutar o protestantismo. Eu refutei padre Paulo Ricardo. Cara, para você que se você for debater com o padre Paulo Ricardo, você vai ficar desse tamanhozinho, cara. Porque o padre Paulo Ricardo não entra nesse contexto. E eu também não entro nesse contexto. Você acha que eu vou perder tempo com esses falsos mestres? São mestres que não suportaram a sã doutrina da salvação. Quem está dizendo isso aqui é a Bíblia, meu querido. Então, é simples entender isso. Cristo deixou uma igreja de ponto final. Pô. As portas do inferno não vai conseguir tocar na igreja, porque a igreja é santa, mas consegue colocar heresia. Um padre herético, você vê aí, por exemplo, vários padres heréticos aí, dentro da igreja, mas infelizmente, pô, são os joelhos dentro da igreja. É o seguinte, no Antigo Testamento também você tem Deus escolhendo Israel. Na verdade, antes de Israel se formar, né, Deus estava firmando aliança com Abraão, dizendo que faria dele um povo e tudo mais. E a nova aliança? Foi confiada a quem? 2 Coríntios 3:6 em diante. Os caras querem voltar no Velho Testamento para tentar engajar, para tentar fazer a sua manobra, para tentar provar que a igreja de Cristo se corrompeu. Mesmo o povo de Israel sendo um povo desobediente, um povo cabeça dura, que adorou a Êxodo 32, fizeram o bezerro ali, mas Deus perdoou. E quando o verbo vem para os seus, esse povo que você está citando aí, não recebeu o verbo. Foi tirado Romanos 11:17, foi dado a outro povo. Mateus 21:43, foi dado a outro povo. Que povo é esse? Romanos 8, que será proclamado mundialmente a fé romana. Romanos 1:5-8. Então, é simples entender isso. Porque o Velho Testamento são apenas sombras, cara. O Velho Testamento, ele vem por intermédio de anjos. Por isso que Santo Estevão foi apedrejado. Hebreus 2:2, Gálatas 2:19 em diante. Em Atos ali fala também, se eu não me engano, 8. Fala. 8:54 por aí. E ele já falou, esse povo vai ficar 400. Vamos ver bem se é isso mesmo. Atos. É só. 7:53, ó. Vós que recebeste a lei pelo ministério de anjos e não guardares, ó. Agora, qual é a superior?
A lei que vem por ministério de hoje ou aquele que vem a graça? Gálatas. Não era nem para estar citando isso aqui, mas para a gente provar o quê? Esse angu, esse fubá desse garoto aí, discípulo de Manzoni. Gálatas 2,19. Olha só. Então, o que é a lei? É um cumprimento ajuntado em vista das transgressões até que viesse a descendência. A quem foram feitas a promessa foi promulgada por anjo, passando por intermédio, mas não há intermédio, tratando-se de uma só pessoa. E Deus é uma só. E você pega aqui, 2 Coríntios 3, olha só, 6, 3, 6, ó. Ora, se o ministério da lei, gravada com letra em pedra, se revestiu de tal glória, os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa do resplendor de sua face, embora é transitória. Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Olha só. 6. Ele é que nos fez apto para ser ministro da nova aliança, e não a da letra, sim do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, meu irmão, você pode falar o que for. A igreja católica se corrompeu, a igreja católica é a prostituta, é a Babilônia, é os quintos do inferno, a igreja se apostatou. Não, cara. A igreja, ela é espírito, guiado pelo Espírito. Muito diferente do que aconteceu no Velho Testamento. Foi confiado quem? Mateus 16, 18. As apóstolos em 2. Não foi confiada uma revolta protestante. Não, eu, Lutero aqui, eu tenho o Espírito Santo, eu posso interpretar a Bíblia a minha maneira. Não, cara. A igreja, Mateus 28, 20, é guiada pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja, Paulo fala, caso eu tardar, eu quero que saiba que a igreja de Deus é coluna. Na verdade, os apóstolos 22 fala, eu perseguia de morte essa doutrina. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive, estou preso atrás da cruz de Cristo. Então, eu estou citando Bíblia, meu querido. Qual fé será proclamada mundialmente? Romanos 1,8. Que são eleitos. Romanos 1,5. Olha só. Aqui, ó. 5. E de qual for temos recebido a graça, eu apostolado, ó. Recebemos a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as ações para ganhar a obediência da fé, entre as quais também vós sois eleitos de Jesus Cristo. A todos que estão em Roma, querido de Deus, chamado a ser santo, a vossa graça, Pai, da parte de Deus, nosso Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente eu dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, por quem todo mundo é preconizado a vossa, em todo mundo é preconizada a vossa fé. Cadê a igreja protestante? Salvificamente revelada na Bíblia protestante. Blá, 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 blá. Cadê? 400 anos no Egito. E depois você pega, né, nos profetas, nas passagens posteriores, nos Salmos, você vai ver que os israelitas no tempo, eles ficaram no Egito, o que Deus, né, permitiu que acontecesse, profetizou que aconteceria, eles adoraram outros deuses. Então o próprio... Olha só, que tem a ver, os caras eles saem fora do contexto para tentar provar uma coisa que não tem nada a ver. Blá, 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 blá. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Eu acho que já está amplo para você entender. É uma só igreja. Ponto final. Essa igreja apostotou? Amém. Fica com o seu pensamento, meu querido. Amém. Para mim, não. Porque eu amo a Escritura. Eu amo a Escritura. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Se tanto que os caras falam que essa igreja apostatou da fé, por que Santo Estevão foi martirizado? Porque vários
pais da igreja deram a vida por essa igreja. Por uma igreja que irá se apostatar. Martinho Lutero morreu pela igreja. João Calvino morreu pela igreja. Wesley morreu pela igreja. Zwingli morreu pela igreja. Foi batizado pela igreja. Deu sangue para edificar a igreja. Não, colocou o rabinho entre as pernas, porque se apostatou da fé, não suportou a sã doutrina da salvação e foi fundar sua igreja. E a maioria deles acabou ficando rico, como você vê de Macedo, Valdomiro Santiago, Ageno Duque, toda essa patifaria de cambada de falsos profetas. Salve Maria, sou Sérgio Missionário.